Fala, GCista, beleza? Vamos trabalhar aqui, pessoal, nas questões de raciocínio lógico que ocorreram no concurso da PM do Mato Grosso do Sul. A prova foi realizada em Campo Grande, tá bom, pessoal? Então vamos pegar aí o material que tá aí, pessoal, tem um link. Você clica nesse link e você baixa o material, tá fixado aí nos comentários, tá bom? Vamos lá, começar a trabalhar as questões. Vamos para a resolução das questões. Vamos começar aqui a correção da prova da PM do Mato Grosso, tá certo? Do Sul. Espero que vocês tenham baixado o material para que possam acompanhar essa correção. Vamos lá. Questão de número 21. Ele fala assim para a gente. Sendo o conjunto A, todos os praças que trabalham na Companhia Tático Rural, e B, soldados que trabalham na Companhia Tático Rural, ou seja, o A contém B. Está dizendo que está bem claro aqui, ó. O A ele contém o conjunto B. Qual o conjunto que representa? Aí ele coloca lá, colchete, abre parênteses, A, interseção A, união B. Aqui é a complementar de B, né, pessoal? Aí aqui ele coloca parêntese e não fecha o parênteses, né? Ele só abre um e já está graficamente complicado, né? Cadê o outro parênteses? Que era para estar aqui no final, né? Beleza, mas vamos lá. Então, se eu quero fazer a interseção disso aqui, eu poderia pensar o seguinte, ó. Se o A contém B, imagina que A fosse 1, 2, 3, 4, 5. Como o A contém B, poderia dizer que o B seria o 3, o 4 e o 5. Aí veja que o A contém B e o B está contido em A. Então, esse B está contido em A. Maravilha. Agora, ó, o que ele me apresenta aí? Ó? Ele quer a união da complementar, né, da B complementar. Muito bem. O que é que complementa o B aqui? Então, se você observar, o que complementa o B em relação a A é o que falta em B. Então, o que é que complementa o B? Seria o 1 e o 2. Tudo bem? Agora, ó, eu vou unir o A com a complementar. Esse aqui vai ficar aqui, ó. Se eu pegar o A com a complementar, vai ficar exatamente o próprio A. Vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Agora ele pede para eu fazer a interseção A com A, ou seja, o que é comum a A e a A. O que é comum a A com isso aqui, ó, que é o próprio A? É o próprio A, né, pessoal? Então, quem é o próprio A aqui? O gabarito deveria ser todos os praças que trabalham na Companhia Tático Rural. Era a resposta. Aqui não fala disso. Aqui não fala disso. Aqui não fala disso. Aqui não fala disso. E aqui não fala disso. Então, a questão aqui não tem resposta, não. Certo? Isso aqui tudo é o próprio A. E quem é o A? Todos os praças que trabalham na Companhia Tático Rural. Beleza, então aí você poderia entrar com recurso aí, pessoal. Gabarito extraoficial. Foi para a próxima. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença com as características de uma proposição. Você lembra, pessoal, que toda proposição ela vai ter o seu sujeito, seja simples ou composto, vai ter um verbo de ligação, e aí ela vai ter um predicado, né? As proposições não podem ser ordem, né? São as frases imperativas, né? Não podem ser interrogativas, não podem ser paradoxo, nada disso, né, pessoal? Então, se tiver exclamação, você já joga fora. Isso aqui não é proposição. Nossa, que absurdo. Isso aqui também não é proposição. O guarda do quartel. Cadê o verbo? Não tem nada aqui, ó. Então,
Esse aqui está fora, então a resposta é a letra C. Ó. O recruta 21.345, Silva é um bom atirador. Eu consegui especificar o sujeito, coloquei o verbo de ligação é e coloquei o predicado é um bom atirador. Então, gabarito da 22, realmente você marcaria a letra C. Vamos agora para a 23, né? Colocou assim, ó. A partir da proposição, o sargento de dia deve reunir, ó, tem uns erros gráficos aí, né? Vamos lá. Deve reunir todos os recrutas logo depois do toque de alvorada e se o oficial, tudo bagunçado, né, pessoal? Vamos lá. E se o oficial de dia determinar uma vistoria nos alojamentos, então todos que estiverem de serviço devem acompanhá-lo. Assinale a alternativa correta a simbologia por meio de conectivos lógicos. Tá bom? Então ele quer que você utilize a simbologia de conectivos lógicos. Observe que ele começa com a primeira proposição chamando de A. Então ele está dizendo que o sargento de dia deve reunir todos os recrutas logo depois do toque de alvorada. Ele disse que era o A. Ok? Aí o que ele diz mais? I, aí tem o conectivo I aqui, ó, conectivo I, e mais. Agora observa que tem aí um sim então, ó. E se o oficial de dia determinar uma vistoria nos alojamentos, se B, então todos que estiverem de serviço devem acompanhá-lo. Então isso aqui é o C. Então com isso você marcaria letra B a resposta. A, I, B, sim, então C. Então o gabarito da 23 você marca aí letra B. Vamos para a 24. A 24 fala assim: a primeira companhia do batalhão de policiamento da capital receberá os pelotões Alfa e Beta de recrutas do terceiro curso de formação de soldados de fileira do Estado. Seja X o conjunto formado por todos os recrutas do pelotão Alfa, e Z todos os recrutas da companhia Z, a respeito dos quantificadores, assinale a alternativa correta. Então vejamos aqui a questão 24. A primeira companhia do 2º Batalhão de Policiamento da capital receberá os pelotões Alfa e Beta de recrutas do terceiro curso de formação de soldado de fileira do Estado. Seja X o conjunto formado por todos os recrutas do pelotão Alfa, Y, pelotão Beta e Z todos os recrutas da companhia, a respeito dos quantificadores, assinale a alternativa correta. Então aqui você tem o seguinte, ó. Todos os recrutas. Tá bem aqui, ó. Todos os recrutas do pelotão Alfa fazem parte de Y. Certo? Então vamos lá. A primeira companhia do 2º Batalhão de Policiamento da capital receberá os pelotões Alfa e Beta de recrutas do terceiro curso de formação de soldados das fileiras do Estado. Seja X o conjunto formado por todos os recrutas do pelotão Alfa, Y, pelotão Beta e Z todos os recrutas da companhia, a respeito dos quantificadores, assinale a alternativa correta. Olha só. Todo alfa vai ser X. Todo beta vai ser Y. E Z são todos os recrutas da companhia. Então Z vai ter todo esse conjunto aqui. Então a pergunta da letra A. Sobre proposições do tipo todo X é Z. Todo X
é Z. Pode-se afirmar que são apresentadas como x contém Z? Não. Na verdade é o seguinte, é Z que contém x, ou x está contido em Z. Z contém x, ó. Maior contém um conjunto menor. O conjunto menor continua dentro do maior. Então a letra A está fora. Letra B. Sobre proposição do tipo algum y é Z. Algum y é Z. Pode-se afirmar que Z, interseção com y, Z, interseção com y, vai dar vazio? Não, quando eu fizer a interseção vai dar o próprio y, né? Esse aqui está falso. Então, na verdade, vai dar, quando eu fizer a interseção, vai dar algo diferente do vazio, né? Então, isso aqui é diferente do vazio. Como é algum, né? Ó, como é algum, vai dar é diferente do vazio. Isso aqui está errado. Algum y é z, isso aqui vai estar errado, porque, na verdade, vai estar é diferente do vazio. Certo? A interseção de z com y vai ser algo diferente do vazio. Sobre as proposições nenhum x é y, nenhum x é y, ok? Pode-se afirmar que a interseção entre eles é vazia? Não. Nenhum x é y. Pode-se afirmar que a interseção dele é diferente do vazio? Por que está errado? Porque não é diferente, é igual. Observe que eles são conjunto disjunto aqui, ó, não tem essa relação aqui, ó. Isso aqui está errado, teria que ser igual ao vazio. Isso aqui está errado. Se nenhum x é y, nenhum x é y, e tem a galera do alfa e a galera do beta, mas nenhum x é y, nenhum x é y, pode afirmar que x, interseção com y, é diferente do vazio? Não, é igual ao vazio. Então isso aqui já está errado. É um conjunto de juntos. Letra D. Sobre proposições, algum x é z. Beleza, algum x é z. Mas você está vendo que todos aqui são z. Né? Pode-se afirmar que x interseção é igual a x? Não. Na verdade, vai ser diferente do vazio. Está errado. Letra E. Sob proposição do tipo algum y é z. Algum y é z. Observa que, será que eu posso afirmar que z está contido em y? Claro que não, pessoal. Aqui você está vendo ó, que isso aqui era para dizer que todo, não é algum, né? Isso aqui está tudo errado. Ó. Porque, na verdade, se eu disser todo y é z, eu posso dizer que a interseção entre eles seria o próprio y. Mas aqui, dessa forma, eu não posso dizer isso. E mesmo assim, eu teria que dizer que z é que contém o y, quando eu digo que todo y está contido em z. Certo? Então, dessa forma, eu não posso afirmar. Se eu tiver algum y é z, eu posso afirmar que y, interseção com z, vai ser algo diferente do vazio. Beleza? Então, essa questão aqui, ela está nula, né, pessoal? Não tem resposta, não. Vamos para a questão de número 25. Questão de número 25, ela coloca assim para a gente. Ó. A divisão administrativa da Polícia Militar prevê 5 áreas de atuação. P1, recursos humanos, P2, inteligência, P3, estatísticas, P4, armamentos, P5, relações públicas. Qual alternativa completa corretamente os valores de verdade da seguinte tabela verdade no lugar de P1, P2, P3, P4 e P5, respectivamente? Okay? Então vamos analisar isso agora. Então vejamos a solução. Eu analiso aqui alguns conectivos. Se você prestar atenção, nós temos o conectivo cientão, que está aqui, ó, cientão.
Nós temos uma negação, nós temos aqui um conectivo I, nós temos aqui o conectivo OU. Nessa primeira análise, que ele quer encontrar P1, observa que eu tenho P se então Q. Então, se eu tenho Vera Fish, a gente já sabe que o resultado é falso. Então, verdade se então verdade é verdade, verdade se então falso é falso, falso se então verdade é verdade, e falso se então falso. Isso aqui é um valor lógico que verdadeiro. Você colocaria um valor lógico verdadeiro. Agora vamos lá, a negação do P. Ó. Se eu negar o P, que é V, vira F. Se eu negar o V, que é V, ó, se eu negar o V, ele vira F. Então isso aqui é F. Agora eu quero a negação, tá certo? A negação aqui, ó, essa negação que já deu F, e o Q que deu V. Ó. Então vai ficar F e V. Então quando eu pegar F e V, como eu estou no conectivo I, se eu já tenho uma das proposições falsa, que é essa aqui, ó, falsa, então o resultado já é o quê? Falso. Aqui no I a mesma coisa, eu tenho assim, ó, não P. O não P está equivalendo a V, beleza. V e o quê? V e V. V e V dá V, porque no I, conectivo I, se uma coisa e outra for verdade, ambas, o resultado será verdade. Se ambas forem verdades, no I, o resultado, lógico, é verdade. Agora, eu vou analisar o valor lógico da primeira, que é essa, ó, tá vendo aqui, ó, valor lógico dessa aqui, ó, ou o valor lógico dessa daqui, ó. Eu vou para P5, ó. O valor lógico nessa linha 4 aqui, ó, o valor de P5 tá valendo V, ó. Vai ficar V ou P, se então o Q nessa mesma linha, ó, é V. P, V ou V dá V. Mas como já tinha um V, eu já teria certeza que o resultado era V, porque no ou, o que é que eu tenho na disjunção? Na disjunção, quando uma coisa já é verdade, uma proposição é verdade, o resultado já é verdade, independente da outra. Agora, o problema é se ambas forem falsas, que o resultado é falso. Então, o gabarito ficou tranquilo aí. Você marca a letra E. Então, ficou verdade. Aliás, desculpa, ficou verdade, falso, falso, verdade, verdade. Então, letra E é a resposta. Então, 25, gabarito, letra E. Vamos para 26. A 26 fala o seguinte, ó, no curso de formação de soldados de fileira, que ocorre no batalhão ambiental, os recrutas devem tirar serviço em 3 postos diuturnamente. Então está aqui, ó, 3 postos diuturnamente. Guarda do quartel, guarita e reserva de armamentos. Diagramação bem ruim, né? E até 22 horas. Todos devem estar acordados. Até 22 horas, todos devem estar acordados, mas depois desse horário, quem não estiver no plantão, da hora pode descansar ou dormir, mas nunca tirando o uniforme que não seja para tomar banho. Cada recruta tira 2 horas de serviço para 4 horas de descanso. Diante dessa situação, a escala de serviço diária é composta por... Olha, aqui tem uma construção meio ruim, né? Porque ele veio colocar o seguinte, por no mínimo, que está errado isso aqui, tem que ficar no mínimo, por no mínimo, tem que colocar isso aqui, né? Para poder eu calcular, né? E também ele está deixando vago aí as informações, porque eu não consigo perceber na questão o seguinte, porque aí na questão eu vou ter que pressupor, e a questão não diz, que há exatamente um recruta no plantão, na hora, em cada posto, e que não há acúmulo de funções e que os 3 postos permanecem ativos durante todo o serviço. Só que no CA não diz isso, mas vamos lá. Ele quer que a gente entenda o seguinte, ó. Se eu colocar 3 militares para guardar o quartel, mais 3 para a guarita, mais 3 para a reserva de armamento, eu vou ter 9 militares. Entendeu? Então, é como se eu tivesse o seguinte, ó. O batalhão ele vai precisar de no mínimo 3, ó, o seguinte. Ó, vai ficar o seguinte. Então, no mínimo, o batalhão vai precisar de 3, o seguinte. 2 em serviço para 4 horas de descanso.
2 em serviço, 2 horas de serviço para 4 horas de descanso. 2 horas de serviço para 4 horas de descanso. Observa aí que aí vou ter no mínimo 3, né? Aí eu volto a 1, né? Depois o outro pega de novo. Eu volto primeiro, volto de novo. Beleza? Como são 3 guarnições, como são 3 postos, logo eu vou precisar de 3 para 3, que vai dar 9 recrutas. O gabarito que ele queria, se ele colocasse no mínimo, seria 9 recrutas. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, ficaria o seguinte, ó, baseado nessa questão, o que ele diz? Cada recruta tira 2 horas de serviço para 4 horas de descanso. Ou seja, para cada posto será um militar, estando 2 horas de serviço, e os outros 2 militares vão estar descansando, equivalendo ao descanso de cada 4 horas. Tanto para guardar a guarda ao quartel, a guarita ou reserva de armamento, né? Se um usa 3, então 3 postos se usa 9. Então, gabarito aí realmente. Claro, essa questão aqui a pessoa poderia entrar para pedir anulação, porque teria que ter no mínimo aqui. Dessa forma não dá para entender isso aí. Beleza? Mas, se tivesse no mínimo aí, a gente marcaria letra B, 9 recrutas. Questão 27. Qual alternativa apresenta a negação de: em dia de formatura geral, o rancheiro prepara uma refeição reforçada para os recrutas? Veja que ele me diz que essa frase, essa proposição, essa frase, essa sentença fechada equivale a um R. Aí diz mais. Aí está aqui o conectivo e o treinamento físico militar é a prática de algum esporte. Treinamento físico militar é a prática de algum esporte. Ele diz que isso aqui vale S. Aí está aqui o conectivo ou a realização de alongamentos. Aí ele fala, o treinamento físico militar é a realização de alongamentos. Ele diz que isso aqui é a proposição T. Então está escrito assim, ó, R, né? I, S ou T, né? Ele está pedindo para eu fazer a negação, tá bem? Que ele está dizendo, faça a negação. Então, eu vou negar isso aqui tudo. Então, negando o R, fica não R. Negando o I, vira O. Negando o S, fica não S. Negando o O, vira I. Negando o T, é o não T. Então, o gabarito aí, pessoal, você marca, nessa questão de número 27, você marca a letra C. O não R, ou não S e não T. Gabarito, letra C. Muito bem, vamos para a questão de número 28. A 28 coloca assim para a gente. Qual alternativa representa uma equivalência lógica para a proposição? Se o soldado é flagrado na viatura dormindo, então deverá ser conduzido preso ao quartel sob a alegativa de crime militar. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que eu chame aqui de P, né, essa proposição P, e essa outra Q. Então ficou se P, então Q. E aí ele pede a equivalência lógica. A equivalência lógica você tem duas básicas aí, pessoal. Qual é? Você vai utilizar a contrapositiva, que você troca de lugar as frases e nega ambas. Não tem essa opção aqui, porque teria que ter o centão. Aqui não tem centão. E a outra é a que eu gosto, é chamada, você pega essa palavra em inglês, ó, eknomen. A palavra em inglês que eu inventei, ó, eknomen, eknomen, eknomen. Pronto. Esse N significa negar, ou é o conectivo ou, e esse man é manter. Melhor do que Neymar, eu acho. Cada um escolhe o seu. Eu botei aqui nome, eu nunca esqueço. Aí você vai negar a primeira, então você vai negar P, colocar o conectivo ou e vai manter o Q. Então observa que as alternativas tem que ter um ou, porque ele quer uma equivalência lógica, tá bem? Que é equivalência lógica. Tem que ter o ou, então a letra B está fora,
pode ser a letra C, tem o I na letra D tá fora e tem o O na letra E. Então, com certeza tem que aparecer o O, ou seja, tem que aparecer a disjunção nessa questão 28. Então veja que agora eu vou seguir o meu equinome. Eu vou negar o soldado é flagrado na viatura dormindo, vai ficar o soldado não é flagrado na viatura dormindo, ou vou manter, deverá ser conduzido preso ao quartel sob a alegativa de crime militar. Gabarito, letra E. Beleza, vamos para a 29. Questão 29 coloca o seguinte: a hierarquia militar consiste na ordenação da autoridade, certo? Dentro da estrutura da corporação. Assinale a alternativa em que apresenta o diagrama lógico que representa o conjunto de pessoas, policiais e soldados. Observa que policiais e soldados são pessoas, né? A letra A tem nada a ver. Policiais e soldados são pessoas, né? Policiais e soldados são pessoas. Então, eu teria aqui o conjunto das pessoas, policiais e soldado. Todo soldado é policial, mas nem todo policial será soldado, no caso do policial civil. E aqui, ou policial legislativo, né? Veja, basicamente é isso, né? E todos eles serão pessoas. Um soldado é pessoa, um policial é pessoa. Então, o gabarito é a letra D nessa hierarquia aí, tá bom, pessoal? Vamos para a questão de número 20, questão número 30, né? 30. Então, vamos lá. Questão 30. Se o soldado PM 45345 solicitou afastamento não remunerado da corporação durante 2 anos, então a escala de serviço sofre alteração no quartel. A escala de serviço sofre alteração no quartel. Veja que ela é igualzinha à última frase que a gente leu, né? Ou o comandante deve solicitar um novo policial ao comando geral. Considerando que a escala de serviço não sofre alteração no quartel, pode-se afirmar corretamente o quê? Vamos ver aqui uma coisinha. Eu vou representar aqui simbolicamente, pessoal, o seguinte. Ó. Aqui tem um cientão e aqui tem um ou. Então, eu vou abreviar essa proposição inteira aí, o soldado PM 45345 solicitou afastamento não remunerado da corporação durante 2 anos, eu vou abreviar por solicitou afastamento. Beleza. O que mais? Então, a escala de serviço sofre alteração. Então, vou botar aqui a escala de serviço. Beleza. O que tem mais? Agora ele continua. A escala de serviço sofre alteração. Escala de serviço, ela sofre alteração. Estou escrevendo igualzinho lá. Ou o comandante deve solicitar um novo policial ao comando geral. O comandante, ele vai fazer uma solicitação. Considerando que a escala não sofreu alteração, então essa escala, a verdade é que não sofreu alteração, então isso aqui vai ser considerado uma verdade. Beleza. Então isso aqui vai ser considerado uma verdade. Então, para eu julgar, isso aqui também tem que ser o quê? Verdade. E isso aqui também tem que ser o quê? Verdade. Agora, eu vou atribuir valores lógicos de acordo com a simbologia. Se então, ou. Observe aqui, a negação de a escala de serviço não sofre alteração é verdade. Então, o contrário do ES que a gente abreviou vai ser o quê? Vai ser falso. Se a negação é verdade, a afirmação vai ser o quê? Falsa. Então, aqui vai ter valor lógico o quê? Falso. Ora, se eu estou no cientão, a primeira frase eu não sei. A segunda frase está sendo algo falso. E o resultado é algo verdadeiro, então a primeira só pode ser o quê? Falsa. Porque falso, cientão falso, me dá um resultado o quê?
verdadeiro. Então aqui tem que ser falso. Beleza. Agora, eu descobri que é verdade que a escala, desculpa, que a escala de serviço sofre alteração no quartel é falsa. Então o valor lógico dela vai ser o quê? Falso. Agora eu vou analisar o conectivo OR. No conectivo OR, o que é que eu sei? Que se eu quero que haja verdade, pelo menos uma proposição tem que ser verdadeira, porque se tivesse falso ou falso, o resultado era falso. Então o que é que eu descobri? Que isso aqui tem que ser o quê? Verdade. Então veja que eu descobri os valores lógicos. Ó. O soldado PM solicitou afastamento não remunerado da corporação durante 2 anos. Isso aqui é falso. Então vou ter que negar isso aqui. A escala de serviço sofre alteração. Você viu que tem valor lógico o quê? Falso. A escala de serviço sofre alteração no quartel? Falso. E o comandante deve solicitar um novo policial ao comando geral? Tem valor o quê? Lógico? Verdadeiro. Pronto. Agora, o que eu posso afirmar? Então vamos lá para o que eu posso afirmar. Então, o que eu posso afirmar? Se eu negar aqui, ó, o soldado PM solicitou afastamento não remunerado da corporação durante 2 anos, vai ficar o quê? O soldado PM não solicitou afastamento não remunerado da corporação durante 2 anos. Então, o gabarito é a letra A. A letra B está exatamente lá, isso está me dando um resultado lógico falso. O comandante não solicitar um novo policial ao comando, isso é falso, porque é verdade que ele solicitou. Agora aqui, ó, a gente tem que julgar com o I. Ó. Agora aqui tem um conectivo, a gente tem que julgar. Ó. O soldado PM solicitou afastamento não remunerado da corporação. Qual é o valor lógico que tem isso aí? Verdade. Porque a gente sabe que ele não... que o PM, né, o PM 45.345, ele solicitou afastamento não remunerado. Ah, o valor lógico aí é falso, desculpa. Então, o valor lógico aqui na letra D, segundo a nossa análise, é um valor lógico o quê? Falso. Isso aqui tem valor lógico falso. Aí veja, ó, se isso aqui é falso, se isso aqui é falso e tem um conectivo I, eu já sei que o resultado vai ser falso. E veja que o comandante não deve solicitar também é falso. Porque você viu que, na verdade, o comandante deve sim solicitar um novo policial ao comando geral. Ele falou que não deve, certo? E dizer lá pela primeira frase que o soldado 45.345 solicitou afastamento não remunerado, a gente viu que isso é falso. Falso e falso é falso. A letra E. O soldado PM 45345 solicitou afastamento não remunerado. A gente viu que isso aqui é um valor lógico que falso. Então já sei que já vai me dar falso. Ó. E o comandante deve solicitar um novo, isso aqui é verdade, né? Mais falso e verdade dá um resultado o quê? Falso. Realmente o gabarito é a letra A. Então chegamos aqui ao final de mais uma correção de uma prova de concurso. Espero que você que fez concurso obtenha êxito, seja aprovado e consiga passar em todas as fases e no futuro seja nomeado, tá bom? Então espero que vocês consigam um bom resultado. Fique com Deus, até a próxima. Vamos finalizando por aqui. I look at people and I wonder, oh